Shabbat Shalom, meus amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente para estudarmos a Torá. Vai dando aí o Shabbat Shalom ao seu irmão, à sua irmã, que nós possamos nos cumprimentar aí. Fiz aí uma Tekiah Gedolá. Demorou aqui para entrar a live, então nem sei o quanto do shofar pegou, que eu já estava tocando já há um tempo. Eu esqueci aqui o botão, mas eu fiz um vídeo no ano passado chamado que o shofar é o despertador da Teshuvá, com base nas lições do Rabino Nachman, dizendo que quando a gente toca o shofar, nós despertamos do nosso sono espiritual. Tal como a gente tem um despertador em casa, né, que nos acorda de manhã cedo, o shofar é o despertador do espírito. Ou seja, ele desperta o nosso espírito para que nós venhamos a acordar do nosso sono espiritual, e aí nós vamos querer servir a Hashem e fazermos Teshuvá, fazermos retorno ao eterno. Então vai aí cumprimentando, muita gente dando Shabbat Shalom, uma alegria tremenda, maravilhosa estarmos aqui juntos. E hoje nós estamos no Shabbat que antecede a Rosh Hashanah, e nós hoje estudamos duas parashot, Nitzavim e Vayeler. E eu peguei algumas coisas, não é? São duas, eu peguei alguns tópicos da parashá Nitzavim que nós iremos estudar e dei o seguinte título à mensagem do estudo de hoje com base em Nitzavim. Estamos de pé para a Teshuvá? E nós vamos começar a decodificar os segredos da Torá, a aprendermos juntos, eu e você, a sabedoria do Eterno através da Torá, através da Brit Hadashá, e eu espero que todos nós tenhamos um Shabat deleitoso. Então, que nós possamos refletir sobre esse tópico. Estamos de pé para a Teshuvá? Bem, nós vamos começar a ler o início dessa parashá. Diz assim: Atem nitzavim hayon kulchem lifnei Adonai Eloheichem Rasheichem Shivteichem Zikneichem Veshotreichem Kol Ish Israel. Tradução literal: Vós estáis de pé hoje, todos vós, diante de Adonai, o vosso Elohim, os líderes de vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel. E o próximo passuk, o próximo verso, assim diz: Tapchen nesheichem vegerecha asher bekerev machanecha mechotev etzecha ad shoev meimecha. Os vossos pequeninos, as vossas mulheres, os teus estrangeiros que estão no meio do teu acampamento, o que corta as tuas árvores até o que tira as tuas águas. E vem o próximo passuk. Leovrecha viverit Adonai Eloheicha uvalato asher Adonai Eloheicha koret imcha hayon. Para atravessares ou entrares na aliança de Adonai, o teu Elohim, e no seu juramento que Adonai, o teu Elohim, estabeleceu contigo hoje. E aí chega o quarto verso e assim diz: Leman Hakim otcha hayon lo leam vehu lecha lelohim kasher diber lach vehasher nishba la avotecha le Avraham le Yitzhak o le Yaakov, para que te estabeleça hoje por seu povo, e ele te será por Elohim, conforme te disse, e como jurou aos teus pais, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então, esses 4 versos que eu li, começa o passuk, o verso dizendo assim: Atem nitzavim hayon, vós estáis de pé hoje. Nitzavim, que é o nome da parashá, significa vós estáis de pé. E aí fala que estão de pé perante Hashem os líderes das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel. Fala os vossos pequeninos, as mulheres, os estrangeiros, o que corta a árvore, o que tira as águas, todos eles estão diante
de Hashem neste dia. E essa Parashá, Nitzavim, ela, diz a tradição judaica, é um discurso, são palavras de Moshe, de Moisés, proferidas no seu último dia de vida. Ou seja, é o último dia de Moisés, no dia seguinte, né? Ele vai morrer nesse dia aí, e ele reúne todo o povo de Israel, homens, mulheres, estrangeiros, pequeninos, crianças pequenas, líderes, o que corta a árvore, o que tira a água. Ele reúne todas as pessoas pela última vez em sua vida. Então ele reúne todos para fazer um discurso pela última vez em sua vida e ele vai falar da aliança eterna de Hashem que ele jurou a Avraham, Yitzhak, a Yaakov, aos nossos patriarcas. Vejam, são as palavras dele no último dia da sua vida. E a primeira coisa que nós devemos refletir é a seguinte: o que nós faremos em nosso último dia de vida? Hoje pode ser o meu e o seu último dia de vida aqui na terra dos viventes. Nós não sabemos quando nós vamos partir desta terra. Hoje pode ser o meu último dia, pode ser o seu. Ainda que não seja hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Nós nunca sabemos quando nós iremos morrer. E aí vem a seguinte reflexão: o que nós faremos hoje? Já que hoje pode ser o nosso último dia de vida. No último dia de vida, Moshe, ele lembrou da aliança com Hashem. Isto nos ensina que nós devemos sempre vivermos o hoje como se fosse o nosso último dia aqui na Terra. Repito, todo dia você tem o dever de viver como se fosse o seu último dia. Por quê? Porque você não sabe quando de fato será o seu último dia aqui na Terra. E eu te pergunto, e se o nosso último dia de vida fosse hoje, no Shabat, ou amanhã, no domingo? O que nós faríamos? Então, isto nos ensina que nós temos o dever de servir a Hashem todos os dias, pois esse é o nosso propósito existencial. E Moisés, ele exorta nessa paraxá os filhos de Israel para que eles não pratiquem idolatria e pensassem que seriam perdoados. Moshe fala ainda que o povo de Israel abandonaria a aliança com Hashem. Mas ao final, Israel iria se arrepender e iria retornar para cumprir a Torá. Então, Moisés previu profeticamente que Israel ele abandonaria a aliança, ele abandonaria a Torá e só no final haveria retorno, haveria uma techuvá completa quando o povo viesse a cumprir a Torá. Então é por isso que dizem os rabinos, Chazal, que o arrependimento do povo e o retorno à prática da Torá são os fatores essenciais para trazer a era messiânica. Quando Israel vai voltar do exílio e nós chamaremos a vinda do Mashiach, nós acreditamos no retorno de Yeshua, e dizem os rabinos, para o Mashiach se manifestar e chegar à era messiânica, é preciso haver techuvá, é preciso haver arrependimento. Por quê? Porque nesta paraxá, Moisés previu que Israel iria abandonar a aliança, abandonar a Hashem, abandonar a Torá, e somente ao final haveria um retorno. Então é por isso que, vejam, se para haver a era messiânica tem que haver techuvá, tem que haver o retorno completo do povo de Israel para os braços de Hashem, Yeshua e os seus talmidim, os seus discípulos, toda a Brit Hadashá é focada em techuvá.
a Brit Hadashah tem uma mensagem essencial, a Teshuvah, o retorno, o arrependimento. E é por isso que eu cito aí, por exemplo, Yohanan Hamatbil, João o Imersor, João Batista. Ele fala, façam Teshuvah. Então vejam, o arauto do Mashiach, que foi Yohanan, João, ele vem trazer uma única mensagem, a Teshuvah. Ele antecedeu Yeshua, anunciou Yeshua, pregando Teshuvah. Depois vem Yeshua, está aí na tela. Yeshua disse que ele veio chamar os pecadores a Teshuvah, ao retorno, ao arrependimento. Estou colocando aí na tela a referência. Depois, no livro de Atos, Keifá, Pedro, ele disse, façam Teshuvah e cada um de vocês seja imerso em nome do Senhor Yeshua para a remissão dos pecados, para que recebam o dom, o presente de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Eu coloquei essas 3 referências para que vocês percebam que antes de Yeshua, Yohanan, João Hamatbil, João Batista, ele pregou o quê? A Teshuvah. Veio Yeshua e pregou Teshuvah. Yeshua morre e ressuscita. Aí nós temos o livro de Atos e a mensagem é, façam Teshuvah. Então a essência da mensagem de Yeshua e dos seus discípulos é a Teshuvah. E nós veremos hoje um pouquinho sobre Teshuvah e por que essa mensagem é essencial no Shabat de hoje, que antecede a Rosh Hashanah. Nós veremos que as porções da Torá, elas são alocadas de forma estratégica. A mensagem da Parashá de hoje, necessariamente, ela antecede a Rosh Hashanah com um motivo especial que nós veremos o porquê. Agora, antes disso, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção a todos os Haverim é o seguinte, Atos 2:28, que está na tela, fala para as pessoas fazerem Teshuvah, que elas recebessem a imersão em nome de Yeshua HaMashiach para a remissão dos pecados e elas receberiam o dom de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Essa cláusula final, receber aí o dom de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, do Espírito Santo, isso é uma questão fundamental para nós discípulos, inclusive que mostra um diferencial nosso em relação ao judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico enfoca muito Teshuvah, Teshuvah, Teshuvah. E eles estão certos, porque esta é também a mensagem da Brit Hadashah, conforme nós estamos lendo aí na tela. Mas a Brit Hadashah não foca apenas na Teshuvah, foca também em Yeshua e em Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. Focar no Espírito Santo significa dar uma ênfase no aspecto espiritual, no aspecto sobrenatural da nossa fé. A nossa emuná, a nossa fé, ela não é apenas intelectual, ela não é apenas um abandonar dos pecados, mas ela está focada também em Ruach HaKodesh, no direcionamento do Espírito. O judaísmo rabínico, ele foca muito no estudo da Torá, né? Talmud Torá, estudar Torá, estudar Torá. Na liturgia judaica, fala-se todos os dias que nós devemos estudar a Torá. Mas como discípulos de Yeshua, o nosso foco não é apenas estudar Torá, estudar mitzvot e estudarmos as palavras de Yeshua e dos seus discípulos. O nosso enfoque está em Ruach HaKodesh, no Espírito Santo, uma vida sobrenatural, uma vida de sinais, de prodígios e maravilhas, uma vida em que nós vivemos além desse mundo material de uma forma sobrenatural. Por que isso é de extrema importância, meus amigos? Isso é de extrema importância porque muitas pessoas pregam servir ao Eterno
apenas de uma forma meramente intelectual e esquecem que a beleza de nossa emuná hazaká, de nossa fé forte, a beleza dela está na vivência sobrenatural, nas revelações de Hashem, nas profecias, nos sonhos espirituais, na cura de enfermos. Como tantas vezes eu tenho recebido aí e-mails de pessoas que estão sendo impactadas com a nossa mensagem e estão sendo curadas de doenças incuráveis, que estão tendo casamentos restaurados, pessoas que às vezes estão à beira do suicídio, estão recebendo revelações do Eterno e estão tendo uma vida de alegria, que venceram a depressão e agora estão se regozijando na presença de Hashem, casamentos que estão sendo restaurados, pessoas que conseguiram uma libertação completa de pecados gravíssimos na área sexual, inclusive o homossexualismo. Tudo isso mostra que, como disse Rabino Shaul Paulo, que a minha mensagem não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas ela foi focada, ela consistiu em poder de Hashem. Então nós temos que buscar esse aspecto de poder, de sobrenatural, que muitas vezes nós nos esquecemos, não é? Conforme diz um pastor idoso que eu amo muito, chamado Pastor Manuel, um grande amigo, um sábio das nações, ele tem uma frase muito bonita: vá buscar poder, vá buscar poder. É isso, o nosso foco tem que ser buscar o poder, ou seja, uma vivência sobrenatural. E é engraçado que muitas pessoas, né, eu fico vendo, às vezes até criticam os estudos de Shaul, de Paulo. Eu tenho gente que eu conheço que lê Gálatas, não entende absolutamente nada do que leu em Gálatas, muitas vezes fala besteira, muitas vezes leem algumas coisas de Coríntios e não entendem, e aí elas começam a criticar Shaul, começam a criticar Paulo, né? Paulo disse que o gentio não precisa fazer circuncisão em Coríntios, e aí tem pessoas que começam a criticar. Essas pessoas esqueceram o seguinte: Shaul Paulo, ele não escreveu com a mente, com o estudo. Ele diz que ele foi aluno de Gamliel, do grande rabino Gamliel. Ele disse que ele excedeu a todos os judeus na sua mocidade. Ele diz que ele era um grande erudito. Mas ele fala o quê? Que ele conhece um homem que foi ao terceiro céu. E aí todos os estudiosos, judeus e cristãos, pelo contexto, dizem que ele não quer dizer eu fui, mas pelo contexto, é claro que é ele quem foi, mas ele está sendo humilde e não quer dizer eu. Mas ele foi ao terceiro céu e ele disse que o que ele escreveu foi o que ele aprendeu lá em cima. Então é impressionante que eu conheço pessoas aqui que nunca viveram milagres, nunca subiram aos céus, nunca tiveram uma vida de elevação espiritual altíssima, e aí o sujeito vem e fala: Shaul Paulo errou. Paulo errou porque ele não conhecia direito a Torá e ele falou besteira, então a verdade é essa. Meu filho, você que está criticando Paulo, você não sabe hebraico e Paulo era fluente em hebraico. Você não sabe aramaico, Paulo era fluente em aramaico. Você nunca estudou em Israel, Paulo cresceu aos pés de Gamliel, o grande sábio da época. E além de tudo isso, ele foi ao terceiro céu e teve revelações do trono de Hashem. E aí vem um brasileiro aqui que não sabe hebraico, não sabe aramaico, nunca estudou em Israel, não sabe nada e diz: Paulo errou, eu que sei a verdade. Eu que conheço a Torá. Gente, é impressionante. E o pior é que as pessoas acreditam nesses falsos mestres, esses falsos profetas. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, meus amigos, não acreditem em falsos profetas, acreditem na Brit Hadashah, que os Talmidim, os discípulos de Yeshua, todos eles eram profetas, Neviim. E nós temos também que buscar dons de Ruach, dons do Espírito. Agora,
Como nós vamos cumprir essa nossa missão? Como nós vamos nos elevar espiritualmente? Como nós vamos estar de pé, que é o tema da mensagem de hoje, para fazermos techuvá? Como nós vamos crescer? E aí eu cito uma frase maravilhosa do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov diz assim: antes que você possa encontrar Hashem, você tem que perder a si mesmo. Essa frase, meus amigos, eu podia acabar o shiur agora, eu não vou acabar, mas essa frase, ela dá uma meditação aí para o resto de nossas vidas. Essa frase eu sempre estou meditando nela. Por quê? Porque para nós nos encontrarmos com Hashem, para nós termos uma elevação espiritual, você tem que perder de si mesmo, você tem que perder o seu ego, a sua vaidade, você tem que se despir da sua carnalidade, das coisas mundanas, e você tem que pagar um preço alto de abdicação das coisas terrenas, que são temporárias, para buscar as coisas espirituais. Então, analisando essa frase, eu te digo o seguinte, que você só vai ter um encontro genuíno com Hashem e vai atingir dimensões espirituais elevadas quando você perder a si mesmo. Shaul Paulo, ele perdeu a si mesmo e aí ele encontrou Hashem, e nós precisamos também perder o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa soberba, para termos um encontro genuíno com Hashem. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: poxa, Tzadok, mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, eu queria crescer espiritualmente, eu queria me elevar, Tzadok, mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muitas falhas, como que eu vou fazer? E aí eu cito para você o conselho do grande Rabino Nachman. Rabino Nachman de Breslov, ele diz: aquele que comete um pecado e depois se arrepende, se arrepender é fazer techuvá, ou seja, quem comete um pecado e depois faz techuvá, todos os seus pecados são perdoados. Então, meu amigo, ainda que você tenha muitos pecados, hoje é dia de fazer techuvá. Por isso que a Parashá Nitzavim, ela é sempre estudada antes de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah é o dia em que nós vamos prestar contas dos nossos pecados ao Eterno. Então, antes de nós nos apresentarmos no tribunal celestial, o Eterno dá uma oportunidade no Shabat de hoje, que antecede a festa, ele nos dá uma oportunidade para nós nos arrependermos e aí todos os nossos pecados serão perdoados. Ainda que você tenha pecados terríveis, você pode sim ser perdoado e se tornar um grande tzadik, um grande justo. Vejam, ensinam os rabinos da Hassidut que o estado de decadência total do homem, você está na lama do pecado. Mas você não deve ficar desanimado, ainda que você seja muito pecador, porque você tem muitos pecados, mas isso é justamente uma oportunidade para você superar tudo, para você virar a página, para você sair da lama, estar de pé para a techuvá e você retorna aos braços do Eterno. Repito, ainda que você esteja na lama do pecado, Hashem, ele olha para baixo não para humilhar você, mas para te dar a mão e te levantar da lama, para tirar a tua roupa suja, colocar vestes brancas e você faça uma verdadeira techuvá. Rabinos da Hassidut lembram que até os próprios patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, nós lemos que a vida deles não foi uma vida fácil. Eles passaram por muitas coisas difíceis. Então, a dificuldade é uma oportunidade de nós vencermos. O Eterno, ele não te prova para te reprovar. Ele te prova porque ele quer te aprovar.
E se você não passa em um teste, ele te dá outro, ele te dá outro. É, né? A segunda chamada no colégio, ele te dá uma segunda chamada, uma terceira, uma quarta. Ele vai te dando chances, mas hoje é um dia especial de retorno. E não importa quão pecador você seja. O próprio Yeshua HaMashiach, em Lucas 7, a partir do verso 41, ele explica para Queifá, para Pedro, que um credor tinha dois devedores. Um estava devendo 500, o outro estava devendo 50. E ele perdoa a dívida de 500 e a dívida de 50. E ele pergunta para Queifá, para Pedro, quem é aquele que amará mais ao seu credor? E Queifá fala, ora, quem teve o maior perdão, quem tinha uma dívida maior, ele vai amar mais. Né? Minha dívida é de 500, a do outro sujeito é de 50. Se eu recebi um perdão de 500, eu vou amar mais. E Yeshua disse que essa resposta estava correta. Então Yeshua quis ensinar essa coisa de techuvá linda, que é o seguinte, não importa o teu grau de pecado, o Eterno estende a mão para você retornar. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje, você pode estar em pecados de pecado da língua, pecado de inveja, falta de perdão, pecado de hipocrisia, pecado de carnalidade, pecado sexual, não importa. O Eterno pode te perdoar, mas para isso você tem que se arrepender. Arrepender não é falar desculpa, não. Arrepender é fazer chuvar, é retorno, ou seja, é deixar de lado o pecado, é não voltar a praticar aquilo mais, é abrir mão, fala, não vou fazer mais. Porque diz o Talmud, no Tratado de Yomá, que aquele que peca aquele que peca já pensando em ganhar o perdão em Yom Kippur, isso não adiantou de nada, né? Ah, não, eu vou pecar de propósito, mas eu já sei que eu posso pedir perdão, aí eu peco de propósito para pedir perdão. Isso não adianta, ok? O verdadeiro arrependimento, ele é caracterizado pelo seguinte sinal. Você deixa aquilo ali de lado e não volta mais a repetir aquela conduta. Eu cito aí o Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni é um midrash que conta uma parábola. Eu queria contar essa parábola para vocês do Yalkut Shimoni. O Yalkut Shimoni fala que havia um rei e ele tinha um príncipe, filho dele. O filho dele era o príncipe. E esse príncipe ele era muito rebelde, ele desobedecia às ordens do próprio pai. E o pai ficava muito chateado, porque ele pensava o seguinte, o meu filho vai herdar o trono quando eu morrer, mas o meu filho não tem sabedoria nenhuma, ele vive errando, ele vive fazendo besteira, ele é um filho rebelde, não tem sabedoria. E aí o rei, o que ele faz? Ele determina a prisão do filho. Manda o filho para a masmorra. Para quê? O filho lá vai ficar sofrendo na masmorra e quem sabe, o filho pode se arrepender. E aí o filho tá lá, né, na masmorra, preso, refletindo sobre a vida. Vem um conselheiro do rei e dá o seguinte conselho para o príncipe. Ele diz assim, o seu pai determinou a sua prisão não é para te maltratar, mas é para que você se arrependa dos seus erros. Arrependa-se dos seus erros, procure o seu pai, peça uma audiência com o seu pai, o rei, e peça perdão a ele de joelhos. E se você pedir perdão e se arrepender, ele vai ter misericórdia de você e ele vai te perdoar. Siga o meu conselho, se arrependa, e aí você vai evitar este castigo que lhe foi imposto. Para evitar esse castigo, meu príncipe, basta que você se arrependa. Esta é a parábola do Yalkut Shimoni, que é uma parábola sobre as nossas vidas.
Nós somos o quê? Filhos do rei. E muitas vezes nós pecamos, nós fazemos besteira, nós transgredimos a Torá, e é como se o Eterno nos lançasse em uma prisão. Ou seja, muitas vezes tem coisas negativas sobre a nossa vida, nós sofremos, nós passamos por provas, por tribulações. Não é porque o Eterno quer nos castigar, mas o Eterno, ele deseja uma postura, que nós venhamos a fazer teshuvá, que nós venhamos nos arrepender. Tal como o conselheiro do príncipe falou para o príncipe: se você se arrepender e pedir perdão ao seu pai de verdade, ele vai ter misericórdia e ele vai te libertar da prisão. Tal como o conselheiro falou isso para o príncipe, essa mensagem é para mim e é para você, é para todos nós. Hoje, Hashem enviou um conselheiro para nós e esse conselheiro diz para você: arrependa-se. É tempo de sair da prisão. Yeshua tem a chave para te tirar da prisão. É tempo, não é, de parar de sofrer. É tempo de vencermos as lutas, as adversidades. Mas para isso nós precisamos nos prostrar a Hashem. Não é fazer como eu conheço muita gente. Ah, desculpa, Eterno, eu pequei, desculpa. Não, é prostração, é humilhação, é chorar aos pés de Hashem, pedindo perdão, como Davi Ameller, como o rei Davi fazia. E o Eterno vai abrir as portas da prisão através de Yeshua HaMashiach. Vejam, nós precisamos nos arrepender. E muitas vezes, como eu falei, o sofrimento que nós temos, na verdade, é um puxão de orelha do Eterno. É um puxão de orelha, não para nos ferir, mas para nos despertar desse nosso sono espiritual. O próprio Rabino Nachman de Breslov, ele diz, às vezes, quando uma pessoa começa a se arrepender, sofrimentos vêm sobre ela. Isso porque ela demorou a se arrepender. Isso é verdade. Às vezes, você está se arrependendo e os sofrimentos continuam chegando. E você pensa, poxa, por que eu estou sofrendo, né? Por quê? Porque nós demoramos a tomar uma atitude. Às vezes, o nosso pecado deixa sequelas, deixa consequências. E aí nós temos que ficar sofrendo um pouquinho até que passe aquele período. Eu mesmo, gente, muitos momentos na minha vida não têm sido fáceis. Muitos momentos têm sido de dor, mas eu sei que o Eterno vai virar a página. Às vezes, eu falo para você, isto é uma questão de tempo. Tal como Israel ficou 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, parecia que o deserto, que é lugar, deserto é símbolo de prova, de luta, de provação, de dificuldades. 40 anos no deserto, parece que o deserto nunca vai acabar, porque 40 anos é muito tempo. Mas eu te digo, todo deserto tem um fim. Hashem está te chamando hoje para declarar a seguinte palavra e decreto sobre a tua vida. Todo deserto tem fim, o teu deserto vai acabar. Você tem duas posturas, ou você joga a toalha, desiste, e você vai morrer no deserto, como muitos israelitas foram sepultados no deserto, ou você estará de pé para techuvá, que é a mensagem de hoje, ou você ficará de pé e você vai marchar, você vai cruzar o deserto, e se você tiver paciência, o deserto tem fim. Você vai vencer, porque com Yeshua nós somos muito mais do que vencedores. Esse tempo difícil de prova, de lutas, de tribulações e tristezas, esse momento vai passar. Não desanime, não perca as esperanças, apenas louve a Hashem. E nós temos que entender que nós temos que ter essa vida de devoção. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, nesta Parashá Nitzavim, Moshe ele assevera que o cumprimento das mitzvot da Torá, o cumprimento dos mandamentos,
não está distante ou inacessível. Ele fala que não é difícil cumprir Torá. Eu conheço muita gente que fala, poxa, Tzadok, tá difícil, tá difícil. Moshe fala, não é difícil não. Não é difícil. Ele fala isso, que a Torá não está distante, ela não está inacessível, ela não está nos céus para que nós não consigamos atingir os céus, ela não está no fundo do mar para que nós não consigamos atingi-la. A Torá está perto de nós, está pertinho, está perto do nosso coração. Basta abrirmos os nossos corações. E ele ainda fala que a Torá é para dar vida, a Torá é para dar bênção. Mas existem pessoas que escolhem viver na maldição. Meus amigos, escolha abrahá, escolha a bênção, escolha a obediência ao Eterno. Ok? Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. Prosseguindo o nosso estudo, a obra racídica Iturei Torá, ela nos lembra que a Parashá Nitzavim, a Parashá de hoje, é sempre lida no Shabat anterior a Rosh Hashanah, e isto não é coincidência. Por quê? Porque a Parashá fala sobre Teshuvá e recompensa. Ou seja, quem obedece recebe bênção, quem desobedece recebe maldição. E diz que o início da Parashá simboliza que nós estamos de pé na entrada do Yom Hadin. Yom Hadin é o dia do julgamento, porque Rosh Hashanah é dia de julgamento, em que nós iremos nos apresentar. Meus amigos, na próxima sexta-feira à noite, é o dia em que o Eterno abrirá o livro da vida, o livro da morte, o livro das obras, o livro de bênção, o livro de maldição, e ele vai examinar como nós estamos diante dele nesse ano que passou. Ah, Tzadok, eu tô todo errado. Há momento de arrependimento. Você pode se arrepender até lá. Arrependa-se hoje. Então, a Parashá Nitzavim, ela é colocada estrategicamente antes de Rosh Hashanah, porque o Eterno quer dar uma nova chance. Hoje o Eterno está dando uma nova chance para mim e para você. Sexta-feira à noite está chegando, ou seja, nós estamos às portas do tribunal celestial, estamos às portas do julgamento, os nossos atos serão colocados na balança. E aí eu te faço a seguinte pergunta: como nós estamos? Será que nós estamos preparados para sermos julgados por Hashem? Será que nós estamos confiantes que estamos levando uma vida de santidade e de pureza? Ou será que a nossa vida está toda errada? Repito, quem está levando uma vida de santidade e de pureza está tranquilo, né? Tá tranquilão, como diz aqui a gíria carioca. Tô tranquilão, não é? Como dizem os nordestinos, nossos irmãos dizem, não se aperreie. Ou seja, não se aperreie. Você tá na santidade, está na pureza, tá tudo certo. Agora, quando a nossa situação está complicada, como dizem os franceses, compliqué, quando a nossa situação está complicada, nós temos que nos corrigir. E hoje é Shabat de correção. Vejam, irmãos, Ivrim, Hebreus, capítulo 10, verso 1, afirma que a Torá é uma sombra de coisas futuras. Hebreus 10, 1 diz que a Torá é uma sombra de coisas futuras. Isso é um texto lindo, porque mostra que tudo que está na Torá possui um paralelo em alguma coisa espiritual. É o mesmo conceito da Kabbalah, de que o que existe nesse mundo possui um paralelo no mundo espiritual. Tanto é que Kabbalah parece muito com Hakbalah, que significa correspondência. Então, Kabbalah e Hakbalah são palavras muito parecidas. Hakbalah significa correspondência, paralelo. Ou seja, o que existe nesse mundo, existe um paralelo no mundo espiritual. E qual é o paralelo? Rosh Hashanah é uma festa no mundo físico, mas ela possui um paralelo no mundo espiritual.
Qual é o paralelo? Que nós vamos nos apresentar diante do trono do Eterno. Isso que é uma sombra, ou seja, é uma alusão a algo espiritual. Nós vamos nos apresentar diante do grande trono branco que está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu coloquei aí porque está dizendo, e o Renan João teve essa visão. Eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Diante de sua face fugiram a terra e o céu, e um lugar não foi encontrado para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro do julgamento. E os mortos foram julgados a partir destas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras na terra. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o Sheol deram os mortos que neles estavam. E cada um deles foi julgado de acordo com as suas obras. O Eterno vai botar as nossas obras na balança. E a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro, que é o livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, a literatura judaica fala muito sobre o livro da vida. Por exemplo, no Tratado de Yomá, do Talmud, fala muito sobre o livro da vida, que é o mesmo tema de Apocalipse. Rosh Hashanah é uma prévia, é uma sombra, é uma antecipação, é uma prévia mesmo do julgamento final. Então, nós temos que ter essa oportunidade de nos corrigirmos antes que seja tarde demais. Vamos nos corrigir antes que seja tarde demais. É tempo de techuvá, é tempo de arrependimento, é tempo de efetiva mudança. Mas aí você vai me falar o seguinte: ah, mas eu tenho muitos e muitos pecados, eu não consigo mudar. Consegue sim. Você consegue, meus amigos. Nós temos recebido testemunhos de pessoas aí com pecados terríveis. Você consegue sim, sim, sim. Vejam só. O Rabino Nachman, ele mostra que você consegue sim, e ele diz assim: você pode cair nas profundezas, Deus me livre, mas não importa o quão longe você tenha caído, ainda é proibido perder a esperança. O arrependimento é mais elevado até do que a Torá, e portanto não há lugar para desespero. Se você for digno, mesmo os seus piores pecados podem se transformar em algo bom. Somos ensinados que os pecados podem ser transformados em virtudes. Esta ideia pode conter segredos profundos, mas a lição principal é que nossas falhas e deficiências podem facilmente ser devolvidas a Deus. Nada está além do seu poder. O mais importante é nunca desistir, mas continuar a clamar e a orar a Deus. Meus amigos, Rabino Nachman, essa frase é fantástica. Não importa o quão longe você esteja de Deus, não importa que a sua queda tenha sido grande. Davi, Hamelech, o rei Davi, também pecou e cometeu pecados terríveis. Mas qual é o diferencial do rei Davi? Ele não perdeu a esperança. O arrependimento é mais elevado do que a própria Torá. Por isso, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar desesperado. Os seus piores pecados podem ser transformados, inclusive em virtudes. Você é um grande pecador, como Yeshua falou,
e eu citei hoje Lucas 7, a parábola dos dois credores, se você teve uma dívida muito grande perdoada, você amará mais a Hashem. Então, nada está além do poder do Eterno. O Eterno pode te libertar hoje com o poder de Yeshua HaMashiach. Mas para isso nós devemos clamar e nós devemos orar a Hashem. Eu conheço, meus amigos, particularmente pessoas que tiveram vidas, inclusive pessoas que já eram do tráfico de entorpecentes, pessoas ligadas à criminalidade, até pessoas que matavam as outras e que se arrependeram. Conheço pessoas que trabalhavam com feitiçaria e hoje são servos do Eterno. Pessoas que viviam no adultério e hoje têm uma família maravilhosa. Pessoas que falavam mal do próximo e hoje usam a língua para abençoar. Pessoas que tinham amor ao dinheiro e hoje são generosas. Pessoas que cometiam pecados sexuais. Eu conheço muitos testemunhos, inclusive, de pessoas que restauraram o casamento. Conheço pessoas que eram namorados e viviam fazendo sexo antes do casamento e fizeram um voto de não praticar relações sexuais até o casamento, ou seja, um namoro em santidade. Conheço pessoas que foram libertas do homossexualismo. Não existe nada escape ao poder do Eterno. Conforme diz aquele ditado popular, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Você tem que clamar ao Eterno e não pode desistir. Não podemos jogar a toalha. É tempo de libertação, ok? Prosseguindo o nosso estudo na Gemátria, o início da Parashá está dizendo assim, Atem nitzavim hayom, que a tradução é, vós estáis de pé hoje. Essa frase na Gemátria, o valor é 694, que é o mesmo valor de Lamod leselihot, ou seja, pedidos de perdão, estar de pé para pedidos de perdão. Então, estar de pé, Lamod leselihot, estar de pé para pedir perdão, 694, que é o mesmo valor numérico de vós estáis de pé hoje. O que os sábios ensinam? Nós temos que estar de pé para pedirmos o quê? Perdão. Hoje é dia de pedirmos perdão e é por isso que essa Parashá antecede Rosh Hashanah. Nós temos que pedir perdão antes de comparecermos ao tribunal do juiz do universo. Então, meus amigos, até na liturgia judaica, né, amanhã é dia de Selihot, né, na liturgia judaica é dia de ficarmos pedindo perdão ao Eterno. Isso está na liturgia judaica. Selihot é momentos de pedirmos perdão ao Eterno. Não se esqueça disso. Tanto é que na própria Brit Hadashah, em Yohanan Aleph, 1 João, o capítulo 1, verso 9, assim dispõe, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem que haver confissão, tem que haver selihot, pedidos de perdão por meio da nossa confissão. Repito, gente, não é falar, Eterno foi mal e tratar o Eterno sem reverência. É chorar, é meter o rosto no pó, é nos humilharmos. Davi fazia isso, o rei Davi metia o rosto no pó para orar. É tempo de humilhação, é tempo de chorarmos. Vamos tirar amanhã para chorarmos aos pés do Eterno, com lágrimas, com o coração quebrantado e contrito, porque Hashem não despreza esse tipo de coração. Vamos chorar aos pés dele, vamos pedir perdão, vamos confessar os nossos pecados. Vamos marcar isso, meus amigos. Marque aí na tua agenda amanhã, de manhã. Vamos começar o dia fazendo isso, essa semana inteira. Vamos pedir perdão antes de Rosh Hashanah
e aí ele é fiel para nos perdoar o pecado, ele vai nos purificar de toda a nossa injustiça. Ok? Nós temos que buscar santidade. Para buscar isso, para nos arrependermos, conforme eu falei, vamos fazer isso amanhã, depois, a paraxá se chama Nitzavim, vós estáis de pé. O Talmud, em Berahot 6b, ele diz que estar de pé é estar de pé para oração. Estar de pé significa oração, porque muitas orações judaicas, né, a Amidá por excelência, nós fazemos de pé. Então, o que o Talmud quer ensinar? O que significa estar de pé perante Hashem? É estarmos em oração. É momento de intensificarmos as nossas tefilot, as nossas orações. E aí eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Somente fica de pé quem ora. Há aquele trecho das Escrituras, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas para ficar de pé, nós precisamos ter uma vida de oração. Ah, mas eu não tenho tempo para oração. Meus amigos, prestem atenção nisso. Você diz que não tem tempo, e é verdade, você pode não ter tempo. Mas preste atenção que eu vou falar uma das coisas mais importantes que você ouvirá na sua vida. Pense comigo. Um segundo passa... Pense comigo, hein? Um segundo passa muito rápido. Você nem viu que passou um segundo. Um minuto também passa muito rápido e você nem sente. Passam-se 10 minutos, você nem sentiu. 20, passa-se 1 hora, passam-se 2 horas, você nem sente que o tempo está passando. Passa-se um dia, passam-se 2, 3, você nem percebe o tempo passando. O tempo está passando. Quando você percebe, você morreu. Isso é um fato. A nossa vida vai passando. Quando você perceber, morri. E quando a gente morre, aí já não adianta fazer mais nada. Quando morre, não adianta fazer mais nada. Então a vida vai passando e nós estamos perdendo a oportunidade de dedicar o tempo e de vivermos na presença de Hashem. Ore 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Ah, mas eu tenho pouco tempo para orar. O Rabino Ozer Bergman, do Breslov, ele dá um conselho baseado no Rabino Nachman, dizendo, é melhor orar pouco de manhã, de tarde e de noite, do que não orar nada. Porque eu conheço muita gente que, eu não tenho tempo, então eu vou orar depois. Aí quando chega o depois, você diz, eu estou sem tempo, vou deixar para a noite. Eu estou sem tempo. Não, amanhã eu começo. Aí chega amanhã. Não, eu estou sem tempo. Terça-feira eu começo. Chega terça-feira. Quarta, não adianta, meu amigo. Oração, manhã, tarde e noite. Eu tenho pouco tempo. É melhor orar pouco de manhã, de tarde e de noite do que não orar absolutamente nada. E a vida de oração, ela é fundamental em nossas vidas. Estar de pé na presença de Hashem significa oração. Coloque Hashem na tua agenda. Tenha tempo para orar. Esse rabino que eu citei, está aí na telinha, Ozer Bergman, ele fala sobre Hitbodedut, ou seja, sobre orações espontâneas, sobre meditação, sobre busca do eterno. Olha só que frase fantástica. Ele diz assim, é necessário um grande mérito para ser digno de assentar a mente 1 hora por dia para arrepender-se do que necessita de arrependimento. Nem todos são dignos disto. O dia passa tão rápido que é possível não ter tempo algum para refletir e assentar a mente ao menos uma vez durante a vida. Aí ele começa a falar de assentar a mente 1 hora por dia. Por quê? Porque ele ensina em um livro fantástico uma prática do Breslov
sobre Hitbodedut, que é você tirar 1 hora por dia para meditar, orar e conversar com Deus e arrepender-se dos seus pecados. No mínimo, 1 hora por dia. E aí o que ele está dizendo? Poucas pessoas são dignas de reservar 1 hora por dia para isso. Você tem 1 hora por dia para fazer várias atividades, para trabalhar. Você tem 1 hora por dia para ver televisão. Você tem 1 hora por dia para malhar, para ir para academia, para fazer uma atividade física. Você tem 1 hora por dia para ver Netflix. Você tem 1 hora por dia para ficar no Facebook, para ficar no YouTube. Você tem 1 hora por dia para ficar no telefone. Você tem 1 hora por dia para ficar no WhatsApp. Agora, pergunto, você tem 1 hora por dia para ficar na presença do Eterno? Poucas pessoas são dignas disso. Por quê? Porque na prática as pessoas não tiram 1 hora por dia para o Eterno, que é uma prática frequente entre os membros do Breslov. Isso é compatível totalmente com a Brit Hadashah. Yeshua era um homem de oração, os seus discípulos eram um homem de oração. Muitas vezes fala, Yeshua subiu ao monte para orar. E o que é isso? Isso é Hitbodedut. Ele subiu ao monte para fazer Hitbodedut. Fala que antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Então aí ele não ficou 1 hora em Hitbodedut. Ele virou a noite em oração. Nós temos que ter tempo para isso. Eu sei, meus amigos, que é difícil para mim, é difícil para você, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas é tirar um tempo para o Eterno. E repito, o maior beneficiário será você mesmo, porque isso traz coisas, traz luz divina sobre as nossas vidas. Se nós não dedicarmos a nossa vida de oração ao Eterno, ok? Então o Breslov faz essa prática, 1 hora por dia de Hitbodedut, e além disso, oração de manhã, de tarde e de noite, ok? Então, Hitbodedut uma coisa e depois ainda as orações de manhã, de tarde e de noite. Pô, se o sujeito viver isso com um coração quebrantado e contrito, com sinceridade, com pureza, com verdade, se a pessoa fizer isso, com certeza ela vai ter um grande crescimento espiritual. E isso, Yeshua falou muito sobre o dever de oração. A Brit Hadashah foca muito a oração. Nessa paraxá aí, eu estou citando, tem essa cláusula, né? Vós, Nitzavim, Aten Nitzavim Rayon, vós que estáis de pé hoje. Aí fala sobre 10 categorias. Os líderes, os anciãos, os oficiais, o homem de Israel, pequeninos, mulheres, estrangeiros, o que corta lenha, as árvores, o que tira as águas. Esse texto, o Rabino Nachman fala que a Torá lista 10 categorias. São 10 categorias de pessoas que são listadas aí. E por que fala até sobre a pessoa que corta a árvore, corta a lenha e até o que tira a água, que eram profissões subalternas, profissões menores. Fala tanto dos líderes quanto o sujeito que corta a árvore, que corta a lenha e o que tira a água. Cortar lenha e tirar água são profissões subalternas. O Rabino Nachman ele vai explicar que isto nos ensina a importância da unidade, pois todos os judeus, desde o maior até o menor, devem unir-se para que as suas orações ascendam ao alto. A paraxá de hoje fala sobre unidade do povo de Israel, desde o líder até o que corta a lenha e o que tira a água. Ou seja, nós precisamos estar unidos. A nossa força espiritual vem quando nós estamos unidos. Uma coisa que me deixa perplexo é que muita gente quer praticar Torá sozinho, não quer congregar com outras pessoas.
Às vezes não é congregação grande, não. Às vezes você até na tua casa, em Atos, dos apóstolos, eles se reuniam em casas. Você pode, às vezes, congregar com você, sua mulher, seus amigos, entes queridos, em casa, não há problema. Mas vejam só, mas tem gente que eu conheço, muita gente que quer praticar a Torá sozinho. Isto está errado. A Torá foi dada ao povo de Israel, por quê? Porque a Torá foi dada para uma vivência comunitária, uma vivência e uma prática em comunidade. E é por isso que o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, fala para nós não deixarmos de congregar. Nós não podemos deixar de congregar. Não existe carreira solo. Uma das grandes coisas que atrasam o retorno de Yeshua é a falta de unidade de Guf HaMashiach, do corpo do Messias. O corpo de Yeshua está todo dividido. Repito, o corpo de Yeshua está todo dividido. E você sabe que um reino dividido não subsiste. Poxa, vejam só, existem coisas que sinceramente não passam na minha cabeça. Eu vou até aqui desabafar com vocês. Nós estamos, né, vocês que nos acompanham sabem que estamos fazendo uma obra na nossa congregação, Bezerat Hashem, com a ajuda de Hashem, se tudo der certo, Rosh Hashanah, nós já estaremos lá fisicamente atuando, ainda que a obra não esteja 100%, mas se a Hashem ajudar, nós já estaremos lá. Durante essa obra, eu estou trabalhando muito. Ontem eu estive lá antes do Shabat. Irmãos estão trabalhando. Amanhã, domingo, haverá gente trabalhando lá. Estamos trabalhando todos os dias, exceto o Shabat. Ou seja, a congregação está se movendo para trabalhar. Poxa, e tem gente que é da nossa congregação que simplesmente, me desculpem o desabafo, mas eu vou falar a verdade. Tem gente que sumiu. Não participa dos nossos estudos online. Todo Shabat eu faço uma reunião com os discípulos, 4h da tarde, hoje vai ter 4h30, uma reunião online. Tem gente que sumiu, não faz o nosso estudo, desaparece e mandou mensagem por terceiros, dizendo, fala para o Tzadok que quando tiver tudo pronto eu apareço. Gente, isso não é viver em comunidade. Pô, ontem, muita gente não sabe, eu estava lá na congregação. Toda sexta-feira é um dia que eu tiro para meditar. Por conta da obra, ontem eu estava lá, um dia que eu fico em casa. Ontem eu estava lá, ainda sofri um acidente de automóvel e estou aqui. Repito, sexta-feira era um dia que eu fico sempre em casa. Ontem eu tive que ir lá na volta, tomei uma pancada na traseira, não aconteceu nada, Baruch Hashem, mas tem gente que não tá fazendo nada, e fala, manda um recado pro Tzadok, quando tiver tudo pronto eu apareço. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade não são pessoas que têm comunhão, porque comunhão é estar conosco na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, em todos os momentos. E o momento mais difícil da nossa congregação é esse momento que nós estamos passando de obra. Estamos gastando muito dinheiro, nós não cobramos dízimos, não cobramos ofertas, a gente não fica pedindo dinheiro voluntariamente. As pessoas, gente que até de outros estados, estão se levantando para ajudar. É uma obra que o dinheiro está aparecendo de forma sobrenatural. Não está sobrando, mas Hashem está multiplicando o que chega. Eu não sei nem como, é um milagre. Muita gente que tem contribuído. E olha só o que me deixa triste. Tem gente que mora lá no norte, que está contribuindo financeiramente e já me mandou mensagem assim, Tzadok, o meu sonho era estar com você todo o Shabat, estudando a Torá, orando com você, você orando pela minha vida e eu orando por você, Tzadok. Eu gostaria de te dar um abraço toda semana. Sabe por que isso toca o meu coração? Que o sujeito é lá do norte, ele me ama,
Ele nunca me viu, mas ele está comigo nos meus momentos de dor. E tem gente que é irmão da nossa congregação que sumiu, desapareceu e só fala: quando estiver pronto eu volto. Sinceramente, eu vou ter que conversar com essas pessoas, porque isso não é caráter de discípulo. Repito, está aí na tela: unidade. Precisamos de unidade. Se não houver unidade, está em azulzinho na tela, nós vamos ser destruídos. A unidade coletiva de Israel que nos torna fortes. Então vejam só, nós precisamos, meus amigos, nós precisamos de uma unidade. Por isso que quando nós voltarmos fisicamente para a nossa congregação, depois nós vamos lançar, Bezat Hashem, se o Eterno ajudar, com a ajuda de Hashem, nós vamos lançar um discipulado virtual para pessoas no Brasil e no mundo. Há pessoas já que me mandaram e-mail dos Estados Unidos, de Angola, que fala português, de Moçambique, pessoas da Inglaterra, vários brasileiros em vários lugares do mundo. Nós vamos lançar um programa de discipulado para atingir pessoas que falam em português, angolanos, pessoal de Moçambique, na África. Até uma pessoa, salvo engano, de Angola ou Moçambique, agora eu não sei qual, falou: Tzadok, você precisa vir aqui na África. O meu sonho é ir lá na África, que o Eterno me ajude. Por quê? Porque a África será salva pelo poder de Yeshua HaMashiach. Nós vamos levar o avivamento na África. Agora, eu não posso fazer isso sozinho. Para isso, eu preciso de você. E nesse momento que eu preciso das pessoas, tem gente que sumiu e desapareceu. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, né? Uma brincadeira, quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, até na dor, né? Então a brincadeira que eu vou fazer com você é o seguinte: tem gente que sumiu, desapareceu, a pessoa está mais sumida do que fimose de eunuco. O sujeito está mais sumido do que fimose de eunuco, ele não quer nada, sumiu. Repito, quem está mais sumido do que fimose de eunuco não está contribuindo. Contribuir, gente, eu não estou falando em dinheiro não, mas é estar comigo no front, ombro a ombro. Repito, eu nunca vou conseguir ir lá para a África sozinho. Nós precisamos de exército. Por isso que nós vamos lançar esse discipulado à distância. Nós somos do Rio de Janeiro, mas nós vamos levar Torá, Yeshua, Brit Hadashah. Nesse curso nós vamos estudar não só a Torá, nós vamos estudar Brit Hadashah, nós vamos estudar segredos da Brit Hadashah. A editora me mandou um e-mail há 3 dias atrás dizendo que eles estão se esforçando para correr e lançar logo a Peshita. Que a Peshita venha, porque isso é um projeto que o Eterno me incumbiu há anos atrás, então que o Eterno abençoe. Mas repito, irmão, eu preciso de você e você precisa de mim. Unidade. Eu preciso das suas orações, eu preciso da sua amizade, do seu amor. Já aconteceu dias em que eu estava totalmente prostrado, fraco. Aí eu recebo um e-mail de alguém me dando uma palavra de amor e o amor aqueceu o meu coração e eu me elevei espiritualmente em um nível forte. Então eu preciso da tua oração, eu preciso do teu carinho, eu preciso do teu amor, ok? Nós estamos aí fazendo uma série de coisas. Precisamos de dinheiro também, mas eu nem peço dinheiro porque o Eterno toca pessoas. O Eterno vai tocando, né? Eu nem gosto de falar porque eu sempre oro pro Eterno tocar e tem pessoas que estão sendo tocadas, mas nós estamos criando um mini exército. Mas eu falo para você, meu irmão e minha irmã, um exército pode ser pequeno, mas se o Eterno for o general desse exército, nós vamos vencer todos os obstáculos. E nós vamos estar juntos nessa missão. E por isso que essa mensagem da Torá de hoje é uma mensagem sobre unidade. E o grande problema aqui, voltando do Brasil, é que cada um cria um movimento próprio.
Isso é muito triste. Tinha gente que estava comigo, ah não, eu vou criar um negócio diferente, eu vou criar uma invenção da minha cabeça, aí cria heresia. Nós precisamos de unidade. Repito, meus amigos, um reino dividido não subsiste. O Eterno, ele vai nos guiar, ok? E você fará parte. Eu creio que você que está comigo aqui hoje, conosco, que nós somos uma família, nós vamos vencer. Eu cito aí a obra Kli Yakar e diz assim: os Bnei Israel, os filhos de Israel devem ficar unidos, pois quando assim eles estão, nenhuma nação ou povo prevalecerá contra eles. Procedendo juntos em unidade, os Bnei Israel merecerão ser redimidos. Com esta aliança e a demonstração da unidade, Hashem estabelecerá Aravut. Aravut significa responsabilidade mútua dentre todo o povo judeu. A partir deste tempo, o mérito de um tzadik seria compartilhado por toda a nação. Similarmente, o pecado particular de um indivíduo não é uma questão privada, mas afeta o destino de todo o povo como um todo. Meus amigos, essa frase é fantástica. Nós temos que estar unidos com Aravut, uma responsabilidade mútua. Um tem que ser responsável pelo outro. Ou seja, eu sou responsável por você e você é responsável por mim. Ok? Quando você estiver fraco, eu estarei orando pela tua vida. E quando eu estiver fraco, você vai orar por mim. Então é uma via de mão dupla. E então nós temos que entender isso. Muita gente não percebeu que eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós temos que estar juntos. E esse trecho aí do Kli Yakar fala uma coisa também fortíssima, que é a seguinte: quando há um tzadik, um justo, o mérito do tzadik vai beneficiar toda a nação, todo o grupo. Claro, vou dar um exemplo. Se tiver gente orando pela tua vida, você vai ser beneficiado com a oração. Se há pessoas ensinando você a verdade, você vai ser beneficiado pelo tzadik, pelo justo. Se tiver alguém jejuando por você, você será beneficiado, ok? Então, quando há um justo, um tzadik, esse justo beneficia todo o grupo. Agora, o contrário também é verdade. O pecado de um também afeta a todas as pessoas. Um grande exemplo que nós temos é o livro de Yehoshua, Josué. Lembram aí do Acã? Lembram do Acã? No livro de Josué, ele pecou sozinho e o povo de Israel inteiro foi punido. Muita gente não entende. Só Acã pecou e todo Israel foi punido. Por quê? Porque as pessoas não entendem. As pessoas têm uma visão ocidental que é cada um por si e Deus por todos, que cada um cuida da tua própria vida. Não. Em Israel existe um ditado: Kol Israel Arevim Zelazé. Em todo Israel, um é responsável pelo outro. Um é responsável pelo outro. Nós temos uma responsabilidade mútua, sabendo que o ato de um beneficia o outro e o pecado de um também afeta o outro. Então vou dar um exemplo, meu irmão. Se você aí que me assiste, às vezes eu nunca te vi pessoalmente, mas se você estiver passando por problemas, isso me afeta. Várias vezes eu já entrei em guerra espiritual e senti o peso do problema dos outros. Quem participa, quem sabe o que é batalha espiritual sabe que às vezes a gente está sentindo a dor do outro. Então, se você está passando por problemas, isso vai doer em mim. Tem gente que já me mandou mensagem de Sadoc: eu tô na imoralidade sexual, ore por mim todo dia. E eu comecei a orar. A luta
O sujeito tá no pecado sexual, a luta não se tornou uma luta só dele. Eu assumi a luta como minha. Então a luta dele é uma luta minha. Conheço muita gente até, né? Muito até homossexual já me mandou e-mail. Falou, Tzadok, eu quero me libertar do homossexualismo. E o que eu falei? Falei, meu amigo, a luta não é só sua, a luta é minha. Eu tô do teu lado. Você pode ser homossexual, eu estou do teu lado e nós vamos marchar juntos e você vai alcançar a libertação completa em nome de Yeshua HaMashiach, porque eu estou do teu lado no fronte. Eu não sou, né, filme O General Corre da Batalha, não. Eu tô com você tomando tiro, tomando bomba, não é? Pode vir que eu tô do teu lado. E as pessoas me mandam e-mails de milagres de libertação. Essas pessoas estão sendo libertas. Então, quando alguém está com um problema, isso afeta a mim também. E quando eu estou com um problema, isso afeta você. Então, nós temos que perder esse viés ocidental, individualista, de que cada um age por si. Ah, Tzadok, eu vou criar uma congregação da minha própria cabeça, independente, autônoma. Meu amigo, a coisa mais bonita é a união, é nós estarmos juntinhos, não é? Não é um dominando, controlando o outro, não é isso, né? Porque tem pessoal de igreja, tem igreja mãe, igreja sede, igreja mãe quer controlar, quer ganhar dinheiro. Não é isso que eu tô falando, não. É claro que, nunca vou fazer isso. A questão é estarmos juntos em comunhão, em unidade. O povo de Israel só vai vencer todas as guerras espirituais, inclusive, quando o quê? Quando nós estivermos juntos. E aí, meus amigos, continuando o nosso estudo, queria colocar aí na tela para você, em hebraico, existem duas palavras que significam permanecer ou estar de pé. Vocês estão de pé. Omdim e Nitzavim, que é o nome dessa paraxá. Muitas vezes a Torá fala em Omdim, que significa permanecerem de pé. Vocês estão de pé. E existe também Nitzavim. E ou seja, aparentemente são sinônimos. Mas a obra Hassídica Iturei Torá fala que Nitzavim não é um estar de pé qualquer. É um estar de pé com posição poderosa, com altivez e com dignidade. Então eu digo para você, não basta estar de pé, é preciso uma posição poderosa para servir ao Eterno, com alegria, com energia, com disposição, doando muito do seu tempo, da sua força, dos seus bens, dos seus recursos, do seu coração, de toda a sua vida. Ou seja, nós não podemos estar de pé de qualquer maneira. Nós precisamos estar de pé em uma posição proativa, em uma posição de luta, em uma posição de guerra, ok? E aí eu te pergunto, como que nós estamos de pé? Estamos aí encostados, relaxados, não querendo nada, ou estamos com uma postura ativa? Qual é a nossa postura hoje? Ok, temos que ter uma postura forte. E te digo, ainda que você esteja passando por sofrimento, isso não é desculpa para você jogar a toalha e desistir. Não é desculpa para você jogar a toalha. O próprio Rabino Nachman, ele diz assim na primeira frase aí na telinha: todos devem passar pelo sofrimento, mas esse mesmo sofrimento modela a capacidade de suportar as pressões da vida diária e nos fortalece para encarar o futuro. E daí, depois ele tem aí a frase de baixo, que eu não vou ler tudo, vou ler só o finalzinho aí a partir de a oposição. E ele diz: a oposição e o vilipêndio dos outros também espiam os pecados da pessoa. Assim, o sofrimento dos retos, apesar de ser difícil de suportar, é, em última instância, benéfico,
tanto física quanto espiritualmente. Meus amigos, se você ler com atenção o resumo aí da ópera, o resumo do que o Rabino Nachman quer ensinar é que, mesmo com o sofrimento modela a nossa capacidade de suportar as pressões da vida, de suportar essa luta. E o sofrimento nos fortalece. Eu costumo dizer que aquilo que não me mata me fortalece. Ou seja, nós temos que nos fortalecer. Repito para vocês ontem, né? Poxa, eu voltei ali da obra Congregação Bluff, né? Bateram em mim. Podia ficar abatido, triste, chateado. Antigamente eu ia ficar triste, chateado, tal. Sabe, não tô nem aí. O negócio, né? Isso foi algo pequeno. Tô dando esse exemplo, mas na verdade na minha vida, né, a batida do automóvel é o de menos. Na verdade eu tenho passado aí, sei lá, de 2 anos e meio para cá, uns 2 anos arredondando, tenho passado, eu nem conto, ninguém sabe, só eu, minha esposa e a Shen, mas tenho passado os momentos mais difíceis da minha vida. Muitos momentos, ninguém sabe disso, só minha esposa e a Shen. De 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos, já arredondando para cá, tenho passado os momentos mais difíceis da minha vida. Porém, é no sofrimento, é na dor e é na luta que eu tenho crescido. Então, o sofrimento dói, mas ele pode ser benéfico, tanto física quanto espiritualmente, como ensina o Rabino Nachman. Ou seja, um dia eu estava sofrendo tanto que eu estava muito triste. Aí eu dormi. Como diz a escritura, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu acordei, eu estava muito alegre. A minha dor era muito forte, mas eu transformei a dor em alegria. O Eterno fez um mistério comigo. Ele pegou a minha dor, o problema continuou. Para ser sincero, o problema até cresceu. Porque apareceram algumas coisas aí essa semana que em tese era para me jogar no chão, mas o Eterno tinha antes me dado um antídoto. Né? Minha esposa até falou, poxa, você mudou, você deu uma mudada aí, porque o problema tá crescendo e você tá estável, tá até mais alegre, está sorrindo, né? Então, o Eterno está me dando essa capacidade de transformar o sofrimento em alegria. Ou seja, nós temos que ter essa capacidade, porque o sofrimento não é para nos ferir, não é para nos matar, é para nós crescermos. Estamos nos aproximando do fim desse shiur, e daí eu queria só fazer aqui as últimas 2 telinhas de citação. Vejam só, a Parashá está falando, né? Aten nitzavim hayon, vós estáis de pé hoje. E aí fala sobre hoje que nós estamos de pé perante Hashem. Só que eu coloquei aí Deuteronômio 29, versos 14 a 15. Isso daí é uma coisa profunda da Torá. Leia aí Deuteronômio 29, 14 e 15 na sua Bíblia. E quem estaria de pé perante o Eterno não é apenas aquela geração. No finalzinho está escrito, e também com aquele que não está aqui hoje, conosco. Então a Torá está dizendo que quem estaria de pé perante Hashem seria o povo que estava ali, mas também aqueles que não estavam presentes naquele dia. O que os rabinos ensinam que eu e você somos os destinatários desta mensagem, porque nós não estávamos ali naquele dia, mas a Torá fala que essa palavra é para quem estava ali e também para quem não estava ali hoje conosco naquele dia. Então vejam só, esta palavra é para as nossas vidas. Tudo que nós lemos na Torá não é sobre algo que aconteceu no passado.
tem aplicação prática no dia de hoje. E aí, a cláusula em hebraico é Hayon, hoje. E vem o Rabino Nachman e diz: hoje é o dia mais importante. Repito, olha só que forte. Hoje é o dia mais importante da tua vida, porque produzirá um efeito em você e em todos os seus futuros descendentes. Ensinam os nossos sábios: quando uma pessoa pratica uma mitzvah, consegue crédito para si, para sua família e para todas as futuras gerações para sempre. Malkot 23b. O oposto também é verdade. Uma má ação produz repercussões no presente e no futuro. Portanto, hoje é o dia mais importante da tua vida. Meus amigos, quando nós produzimos uma coisa boa, isso afeta o nosso hoje, mas isso dá um fruto para o futuro. Quando nós temos uma má ação, isso afeta o hoje, mas isso também afeta o nosso futuro. Por isso que a Parashá fala sobre Aten Nitzavim Hayon, vós estáis de pé hoje. E aí o Rabino Nachman diz: Hayon, hoje é o dia mais importante da tua vida. O que ele quer ensinar, e eu estou aí decodificando o Rabino Nachman, é que eu conheço muita gente que fala: não, eu estou juntando dinheiro porque quando eu estiver velho, eu vou comprar aquilo. Yeshua conta, né, aquela parábola: louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado? Ou seja, não adianta deixar para depois. Ah, Tzadok, esse Shabat eu tô meio mal, amanhã no domingo eu vou melhorar. Hoje pode ser o teu último dia de vida. E ainda que não seja o teu último dia de vida, uma ação maléfica, ela atinge o hoje e atinge o amanhã e atinge o futuro. E uma ação boa atinge o hoje e atinge o amanhã. Ah, Tzadok, eu vou deixar para o mês que vem. Meu amigo, não deixe para depois. Repito, as coisas negativas de hoje afetam o hoje e afetam o depois. Então, nós temos que fazer o tikkun, a retificação. Nós temos que estar de pé para techuvá hoje. Não dá para deixar para depois. Repito, não só porque às vezes não há o depois, porque você pode morrer, mas às vezes você nem vai morrer. Mas as coisas ruins, elas têm um efeito no futuro, elas geram sequelas e ninguém quer ficar recebendo sequelas malignas do passado. Então a gente tem que consertar tudo hoje. E eu termino aí citando a Brit Hadashah, Yaakov Hatzadik. Yaakov é conhecido em português, né? Yaakov significa literalmente Jacó. Mas as Bíblias em português botam Tiago. É a carta de Tiago, né? Então, o nome dele é Yaakov, em hebraico. Em aramaico, Yaakov. Em português, chamam ele de Tiago. Em inglês, James. Ok? James. Mas o nome dele real é Yaakov. Tiago, ele diz assim, sobre esse tema que nós estamos vendo. E o que podemos dizer também sobre aqueles que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e vamos trabalhar lá 1 ano e negociaremos e prosperaremos. Eles não sabem o que acontecerá amanhã. Pois o que é a nossa vida a não ser um vapor que é visto um pouco e então desaparece e se vai? Meus amigos, isso que ele falou, medite aí nesse quadro. Tem gente que diz: vamos negociar, vamos trabalhar 1 ano, vamos fazer algo depois, hoje ou amanhã iremos. Só que não existe o amanhã. Por que não existe o amanhã?
porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. O hoje eu sei o que está acontecendo. O amanhã eu não sei. Então, vamos fazer amanhã, a gente não sabe. E ele diz aí que a nossa vida é como um vapor. O vapor, ele é visto, né? Eu botei a panela para cozinhar com água, sai aquele vapor, depois o vapor desaparece. A nossa vida é como aquele vaporzinho saindo da panela que desaparece de repente, em um piscar de olhos. Então, nós precisamos viver o hoje e servirmos ao eterno hoje, pois talvez não exista o amanhã. Não deixe para depois o que podemos fazer hoje. Hoje, todos os dias da nossa vida é dias de estarmos de pé, com energia, com disposição para cumprirmos o propósito da nossa existência, servirmos a Hashem. E todo dia é dia de Teshuvá. Teshuvá é para ser feita Hayom, hoje. Viva o hoje com alegria, com disposição, com felicidade, com entusiasmo. Ainda que você esteja na dor, transforme a dor em alegria de forma sobrenatural e que você receba as brachot, as bênçãos do Eterno sobre a tua vida. Quero fazer uma tefilá, uma oração para nós encerrarmos esse shiur e depois, como de costume, eu vou abrir para perguntas. Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Hashem, nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, o nome sobre todo nome. Para que nós, Hashem, venhamos a meditar sobre a nossa vida, meditar diariamente sobre os nossos erros, as nossas transgressões e consertar tudo aquilo que precisa ser consertado. Eu creio, Hashem, que o teu poder sobrenatural está trazendo Hayom, hoje, na vida de todos nós, cura, libertação, está trazendo uma unção, um poder para que nós venhamos corrigir as nossas falhas. Hoje é dia de estarmos de pé para fazermos Teshuvá, para retornarmos a Ti e que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento. Eterno, nós cremos no perdão pelo sangue de Yeshua HaMashiach para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Eterno, eu clamo porque eu acho pelas minhas palavras, e isso não é um achismo do homem, isso é o guiar do teu espírito, que muitas pessoas vão ser impactadas hoje com essa palavra, porque ela não é palavra de sabedoria humana, mas ela desce dos céus para trazer correção, para fazer com que pessoas vivam em santidade, em pureza, para que pessoas larguem o pecado, larguem a imoralidade, a promiscuidade, para que famílias que estão destruídas, que elas sejam restauradas, para pessoas que estavam frias na fé, que elas vão sair hoje com uma força, com uma alegria, com vontade de orar, de jejuar, de estudar a tua palavra. Pessoas que estão doentes estarão sendo curadas pelo poder de Yeshua HaMashiach, porque o Mashiach disse: esses sinais seguirão aos que crerem. E eu creio nesses sinais de cura, de libertação, de transformação de vida, de restauração de famílias, de portas de emprego que estão sendo abertas para pessoas que estão passando por escassez, que estão passando por dificuldades financeiras. Eterno, faça um milagre completo na vida de todos aqueles que estão aqui hoje, porque eu creio que se alguém está hoje conosco assistindo a esse estudo, é porque o Eterno marcou um encontro para que essa palavra seja emanada, liberada, decretos de bênçãos sejam selados na vida dessas pessoas. Hoje
é um dia de milagre, porque Shabat é um dia em que, dizem os rabinos, em que as portas dos céus estão abertas para chuva de bênçãos. E eu creio que Yeshua está abençoando cada um de nós hoje. Hoje é o dia especial. Hoje é o dia da brachá, da bênção sobre todos nós. Nós oramos e te agradecemos, Bisham Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua o Messias. Amém, ve amém.